Em 2007, foram anunciadas descobertas no Brasil de volumosas reservas de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural, localizadas em camadas geológicas denominadas pré-sal. O descobrimento desses reservatórios pode elevar o Brasil à categoria dos grandes estados produtores de óleo e gás. No Academia de hoje, vamos debater os desafios para se alcançar o equilíbrio, a necessidade de uma conciliação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. A dissertação é de Alex Vasconcelos Prisco. Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Gestão, risco e responsabilidade civil-ambiental. Trabalho apresentado ao Programa de Mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes, UCAM, Rio de Janeiro. O autor do estudo é Alex Vasconcelos Prisco. O debate sobre esse trabalho conta com a participação de Karina Costa Oliveira, professora da Faculdade de Direito de Brasília, UNB, e doutora em Direito pela Faculdade de Paris II. André Luiz Santa Cruz Ramos também participa do programa, ele que é doutorando em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa. Também ao Alex, nossos agradecimentos. E quero convidar você a acompanhar um pequeno resumo sobre esse trabalho. A dissertação analisa o regime jurídico da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A., Pré-Sal Petróleo S.A. Embora ela detenha amplos poderes de gestão dos empreendimentos do pré-sal e deles extraia benefícios econômicos, não assumirá os riscos e nem será responsável pela execução, direta ou indireta, das atividades de pesquisa e prospecção de óleo e gás nessas áreas. Bem, Alex, para começar, gostaria que você nos contasse a metodologia e quais foram aí as principais dificuldades para você desenvolver seu trabalho. Além do tempo, é claro, né? Com certeza. A metodologia é pelo processo indutivo, ou seja, eu parto de uma análise específica da plataforma regulatória do novo modelo de exploração de petróleo e gás, para daí tentar adequá-la, para fazer a verificação se ela se adequa aí ao regime constitucional vigente. As dificuldades, tirando obviamente o fato do tempo e do comprometimento, que toda dissertação de mestrado demanda, ela foi porque é um tema não só novo, como inovador no ordenamento jurídico brasileiro, e isso atrai aí a falta de bibliografia especializada, principalmente porque o novo marco regulatório ele começou a ser discutido em 2009 e acabou saindo em 2010, virou lei, e havia bibliografia completamente escassa sobre o tema. Os poucos artigos que existiam, muitas vezes eram meramente panorâmicos, superficiais, e eu tive que me apoiar muito em pareceres, em estudos encomendados por organismos direto ou indiretamente interessados do marco regulatório, como o BNDES, a própria OAB e outros institutos afins, e isso gerou uma dificuldade grande. E tem também o seguinte, é um trabalho que ele é incompleto por natureza, porque o novo marco regulatório, embora nós já tenhamos aí o principal arcabouço jurídico com relação a esse trabalho, o que acontece é que muito do marco regulatório ele vai ser completado pelo contrato de partilha, que ainda não se tem notícia da publicação de sua minuta, né, é um modelo incompleto, e também do próprio Estatuto Social da PPSA, que também, segundo a lei, vai prever uma série de poderes da nova empresa estatal, que ainda não foi criada. Daí porque é um trabalho infiel, ou seja, está para ser completado, e eu tive que recorrer a seminários e a essa espécie de estudos, e diria que essa teria sido a principal dificuldade. Bem, vamos falar inclusive sobre essa sua dificuldade, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Direito do Petróleo, as Joint Ventures da Indústria do Petróleo, de Marilda Rosado de Sá Ribeiro, editora Renovar. Textos para discussão 64. Avaliação da proposta para o marco regulatório do pré-sal.
de Carlos Jacques, Francisco Eduardo Carrilho Chaves, Paulo Roberto Alonso Viegas e Paulo Springer de Freitas. Disponível no site www.senado.gov.br. Relatório 1. Regimes jurídico-regulatórios e contratuais de EIP de petróleo e gás natural. Estudo desenvolvido para o BNDES. Disponível no site www.bnds.gov.br. Bem, nós destacamos aí 3 obras que contribuíram aí para o seu trabalho. Agora, de que forma cada uma delas contribuiu? A obra da professora Marilda Rosário de Sá, ela foi importante na parte referente à interação, né, entre os atores do consórcio que vão integrar os projetos do pré-sal. A obra trata justamente disso, né, desses acordos que existem para as empresas, para a divisão de custos e responsabilidades e operacional nos consórcios, e foi muito importante como uma bibliografia geral, né, de apoio. A questão do estudo do Senado também foi muito interessante. Isso foi um estudo crítico que foi encomendado pelo Senado, os autores são consultores legislativos da Casa, e dali eu extraí não só, obviamente, nas funcionalidades do sistema, né, como os projetos estavam arquitetados, como também aproveitei as críticas dos autores, em alguns casos muito contundentes. Com algumas a gente concordou, com outras a gente discordou. E com relação ao relatório do BNDES, foi um estudo também muito interessante sobre todos os modelos regulatórios, né, que costumam ser empregados aí na indústria do petróleo mundial. Falou-se aí do sistema de partilha, de concessão e de outros sistemas também que a indústria utiliza para a realização das atividades de exploração e produção. Bom, de fato é um tema novo, né? Desperta mesmo essa curiosidade. Eu tive lendo alguns artigos e normalmente se fala do lucro, do desenvolvimento, do avanço, né, da tecnologia utilizada, mas essa responsabilidade, pelo menos nos jornais, ela é pouco tratada. Bom, Alex, vamos conhecer então um pouco do seu trabalho. Eu queria que você fizesse aí uma abordagem desse tema. O estudo começa com a parte introdutória, onde a gente abordou a questão das justificativas governamentais para a mudança do modelo. Fizemos aí algumas críticas, né, com relação a um maior incremento da intervenção estatal na atividade. Falamos também do monopólio e delimitamos a problemática a ser investigada na nossa pesquisa, e entre outras informações pertinentes a essa parte. O capítulo 2, nós basicamente fizemos uma descrição, né, sobre o modelo de partilha, não só o modelo de partilha geral, como ele é concebido como modelo geral no mundo, como também abordamos as especificidades, de forma bem panorâmica mesmo, só para situar o leitor dentro desse mundo, e tratamos do papel da Petrobras, licitações, as participações governamentais. Num passo seguinte, no capítulo 3, abordamos especificamente a PPSA, e aí nós discorremos sobre os instrumentos de governança dessa empresa, a sua atuação como gestora, os motivadores econômicos e sociais da sua criação. E no capítulo 4, nós abordamos a questão da inconstitucionalidade, da exoneração dos riscos que a lei atribui à PPSA pela exploração dos hidrocarbonetos, né? E concluindo pela inconstitucionalidade dessa cláusula exoneratória dos riscos, tendo em vista o artigo 225 da Constituição Federal. Conclusão que você chegou? A conclusão que eu cheguei é de que é absolutamente inconstitucional você brindar uma empresa pública que vai ter voz ativa nos consórcios, vai ter uma intensa participação na gestão dos empreendimentos, vai oferir lucro com esse empreendimento. Não devemos esquecer que a própria lei atribui como fonte de receita da PPSA a participação na exploração desses recursos petrolíferos, e que não vai responder por nada disso. Vai ter o controle, mas não vai ter a responsabilidade. Tem o bônus, mas não vai ter o ônus. Bom sócio, né? Bom sócio. Excelente sócio. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia Já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a dissertação de mestrado de Alex Vasconcelos Prisco.
a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Gestão, Risco e Responsabilidade Civil Ambiental. Bem, antes de começarmos o debate, vamos conferir as teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. O Estado de Exceção em Giorgio Agamben. Contribuições ao estudo da relação direito e poder. De Guilherme de Andrade Campos Abdala. Biblioteca Digital USP. Tutela processual ambiental e a coisa julgada nas ações coletivas. De Eduardo Braga Bacal. Editora Lumen Iuris. Debates contemporâneos, economia social e do trabalho. De José Dari Krain. Editora LTR. Bom, vou pedir então à professora Karina que dê início ao nosso debate. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar da apresentação do trabalho do Alex. E eu vou tentar dividir a minha intervenção em duas partes, uma primeira um comentário geral e uma segunda parte uma pergunta principal. Então, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho. Acredito que seja um tema extremamente relevante quanto ao problema da exploração de petróleo e principalmente com relação à questão ambiental, na qual eu vou concentrar a minha abordagem. Então, num primeiro momento, eu gostaria de ressaltar a questão que você fala sobre a cláusula geral de irresponsabilidade, essa cláusula geral que eu entendo que seja perfeitamente pertinente e a inconstitucionalidade dessa cláusula e a possibilidade de declaração dessa irresponsabilidade. Mas, no entanto, aí aqui já partindo para um comentário geral e para a pergunta, eu acredito que a responsabilidade civil ambiental nesse contexto, ela já seja, de uma certa forma, ela tem se direcionado no sentido de uma certa pacificação com relação à interpretação do que seria, por exemplo, poluidor direto e poluidor indireto. A jurisprudência tem interpretado de uma forma extensiva a responsabilidade. Então, uma primeira pergunta seria, será que a responsabilidade civil, nesse caso, principalmente da exploração do petróleo, seria o instrumento mais adequado? E, nesse sentido, a minha pergunta principal seria exatamente se essa gestão da PPSA, essa gestão mais empresarial, não poderia contribuir com outros elementos que poderiam ser complementares à responsabilidade civil, no sentido de incluir algumas cláusulas, por exemplo, de sustentabilidade, ou a criação de possíveis fundos, não necessariamente relacionados aos fundos ligados à ação civil pública e outros instrumentos nesse sentido que poderiam ser complementares à responsabilidade civil ambiental. Agradeço a pergunta da doutora Karina. Bem, a responsabilidade civil como instrumento adequado para a reparação desses danos difusos, típicos da responsabilidade ambiental. Eu acredito que o nosso sistema judiciário não suporta mais esse tipo de coisa. Tá? Eu sou plenamente favorável à adoção de sistemas alternativos, né, a instrumentos de reparação coletiva, como são os fundos, como a adoção de seguros. Não há menor dúvida. Esses sistemas, eles contam, obviamente, com uma indenização menor, mas que é paga em muito menos tempo, ao passo que, se você for entrar na justiça, você demora 15, 20 anos. Temos aí, volta e meia, quem lê os informativos do STJ, sabe, acidentes mentais acontecidos, principalmente com a Petrobras, no sul do Brasil, na própria Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, abarrotam o judiciário e estão longe de terminar, as questões chegam até ao STJ. Então, quer dizer, não é um sistema, não há eficiência reparatória nessa modalidade, né, de indenização. O tempo é muito grande, enfim. E tem a questão da gestão. Eu acho uma temeridade, sob o ponto de vista da governança, você blindar uma estatal com a irresponsabilidade civil, porque o princípio do poluidor pagador, né, a própria noção de responsabilização, ela traz também
um aviso, assim, cuidado, porque se você causar dano, terá que reparar. E isso causa uma modificação, uma orientação no comportamento. Então, quer dizer, se eu agracio a empresa estatal, que vai gerir esses contratos, que vai ter voz ativa, poder de veto, voto de qualidade nos consórcios, ou seja, vai administrar, né, como o próprio nome diz, vai administrar os campos do pré-sal, mas não vai responder, eu fico imaginando como é que o gestor vai se comportar diante disso, porque a partir do momento que se sabe que andando mal numa administração você será responsabilizado por isso, você toma cuidado. Mas a partir do momento que você tem um caminho aberto para irresponsabilidade, eu não sei, não acho que seja o melhor instrumento de governança e acho que pode sim ter efeitos aí na governança, enfim, pode causar uma temeridade, né, uma condutas que eventualmente possam não ser as melhores, né, dentro das boas práticas da indústria do petróleo. André Luiz. Bem, eu queria primeiro agradecer o convite, dizer que é um prazer estar novamente aqui na TV Justiça e parabenizar também o Alex pelo excelente trabalho. Um trabalho bem escrito, bem estruturado, com uma ótima pesquisa bibliográfica e que tratou de um tema extremamente relevante e atual, né? Eu queria, Alex, debater com você sobre a parte inicial do seu trabalho, em que você aborda a opção a opção política de incrementar a participação do Estado na área de petróleo, né, na indústria do petróleo. Você deixou bem claro no seu trabalho que esse não seria o foco da sua dissertação. Você apenas mostrou que o nosso modelo constitucional permite um movimento pendular, né, a depender do ideário do governo de plantão, que vai adotar uma política mais liberalizante ou uma política mais estatizante. E você deixou bem claro que esse não era o foco do seu trabalho, discutir a opção política de aumentar a intervenção estatal, mas apenas focar o estudo na discussão da absurda, e aí eu coloco absurda por minha conta, da absurda cláusula de irresponsabilidade da PPSA. Mas eu queria, então, aproveitando esse debate como uma extensão do seu trabalho, da sua pesquisa, perguntar justamente sobre isso, né? Eu tenho uma visão bem liberal e, portanto, eu tenho uma posição de preferir sempre a diminuição da participação estatal até o afastamento da participação estatal em qualquer tipo de mercado. E essa foi uma tendência, pelo menos não tão radical, mas uma tendência que o Brasil passou a adotar na década de 90 com as privatizações, por mais que o modelo não tenha sido, na minha opinião, o ideal, porque não houve uma desestatização de setores, mas apenas uma mudança, muitas vezes, de endereço dos burocratas. Deixaram de explorar diretamente a atividade, passaram a ser reguladores, com todos os problemas que a regulação estatal tem, a captura regulatória, o fechamento de mercados com barreiras institucionais e a agressão à livre concorrência, à livre iniciativa. Então, eu queria que você dissesse, digamos que você fosse estender o seu trabalho a essa análise também, do aumento da participação estatal nesse setor. Qual seria a sua opinião, não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista jurídico? Que tratamento a gente podia dar de acordo com a conformação constitucional do nosso modelo econômico a esse aumento excessivo da participação estatal? Agradeço a pergunta ao doutor André. Essa foi uma questão, você bem colocou, paralela. Nós tivemos que superar essa questão, porque esse era um problema. Não nos detivemos muito nesse assunto. E, respondendo à pergunta, minha opinião pessoal, eu particularmente não concordo com essa intervenção maciça do Estado. O modelo anterior da Lei do Petróleo foi um modelo bem sucedido. Está certo que ele foi concebido para um cenário de incerteza das reservas, então, a fim de atrair a iniciativa privada, era preciso dar uma maior liberdade, não se sabia ao certo das reservas, quanto que tinha, então preferiu-se o modelo. A filosofia agora é outra, porque descobriu-se o pré-sal, dizem
embora eu não concorde também que é uma fronteira petrolífera farta, fácil de explorar, o que, enfim, os acidentes mais recentes, somente do Campo de Frade em 2011 e pequenos incidentes em 2012 já estão demonstrando que não é assim, é uma geologia complicada. A filosofia regulatória mudou, é uma maior intervenção estatal. E essa intervenção estatal ela é tão intensa que hoje em dia já se fala, porque a Petrobras, pelo novo marco regulatório, ela é operadora única, obrigatória, com no mínimo 30% de participação nos consórcios, ou seja, ela vai ter que participar de todos os projetos do pré-sal, quando não terá exclusividade, porque com o Poder Executivo, numa penada só, pode simplesmente atribuir a exclusividade à Petrobras. Já se está falando em diminuir essa participação da Petrobras em 30%, porque a estatal não suportará, né, tamanho encargo. Então, do ponto de vista político, ideológico, eu não concordo. Acho que um modelo mais liberalizado, de participação governamental somente na parte financeira, sem maiores ingerências na liberdade empresarial, para mim seria o ideal. Deu certo com a lei do petróleo, algumas modificações teriam que ser feitas realmente, porque a lei do petróleo não foi concebida para um contexto de grande magnitude das reservas, então, quer dizer, alguma coisa teria que realmente mudar. Agora, do ponto de vista ideológico, acho que o modelo da lei do petróleo foi bom inclusive para a própria Petrobras, que diante da concorrência deu um grande salto tecnológico, a empresa se refinou, enfim, eu particularmente acho lamentável essa tamanha intervenção, tanto é que já está se falando até mudar. Do ponto de vista jurídico, infelizmente, não há, a nossa Constituição, embora preveja aí um modelo capitalista, ela também tem uma série de cláusulas sociais, de intervenção. Então, quer dizer, vem aquela noção de Constituição compromissória, né? Ou seja, fruto daquele consenso político possível entre forças antagônicas, de modo que há uma modulação política e ideológica muito grande. A nossa Constituição permite que isso seja feito, que isso seja efetivado, e não teve jeito. O governo que aí está, ele realmente tem uma postura mais intervencionista e quanto a isso, acredito eu que juridicamente nada possa ser feito, apesar de comprimir um pouco realmente, né, a liberdade empresarial, a livre concorrência, mas a Constituição permite, não há um dirigismo econômico na Constituição que permita que você tenha que ser liberal, que tenha que ser intervencionista. De modo que está dentro desse patamar, só nos cabe nos conformarmos aí com esse novo cenário. Bem, eu quero aqui agradecer ao Alex Vasconcelos pela presença e por nos trazer um trabalho curioso, interessante, atual, como disse o André. Aliás, André, também muito obrigado pela presença. A Karina, nossos agradecimentos. Lembro que você pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. O endereço é academia@stf.jus.br. E o programa pode ser visto também na internet. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.